Eu tô brigando pra ir pra Libertadores, viu, irmão? Vai nada. Tô brigando pra ir, viu? Calma que minha temporada não acabou, não. Você já tá de férias, a minha temporada não acabou ainda, não. O time do Gão tá brigando por uma vaga na Libertadores e também pela torcida no Mineirão. Vitor Moreira, polêmica com o Palmeiras. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte, que confusão essa história de torcida no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras amanhã no Mineirão, hein? A CBF mandou ter portões fechados, o Cruzeiro, o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar querem torcida única e o Palmeiras quer as duas torcidas. Vai dar pano pra manga e fica ligado aí que eu te conto tudo já sobre essa história. Perfeito. A reportagem especial de Vitor Moreira tem a PM, o Ministério Público, o Palmeiras, o Governo de Minas, advogado especialista aqui, amigo do Alterosa Esporte, para explicar se o Cruzeiro corre algum risco, se o governo entrar na justiça. Tudo isso por causa da incompetência, da maluquice, do esdrúxulo que foi a CBF e sempre prejudicando o nosso futebol. Né? Pra falar o mínimo, né? Para falar o mínimo. Incompetência é pra falar o mínimo, pra não usar a nomenclatura devida, para não... Como eu não sou rico, só de saúde, graças a Deus, eu não vou correr o risco de tomar um processinho aqui. Mas é um escárnio o que a CBF está fazendo, privando as principais vítimas daquela emboscada que aconteceu na estrada lá de São Paulo, e prejudicado está sendo somente o Cruzeiro. As vítimas da emboscada somos nós. Não são eles, não. Pelo menos a Polícia Civil de São Paulo já está prendendo outros integrantes da Mancha Alviverde e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Leopoldo Siqueira. E eu quero deixar claro um negócio aqui, viu? Ramiro, eu nunca critiquei o Ramiro na minha vida, vocês são testemunhas disso. O gol do Ramiro naquele jogo, esse jogo do Diniz, esse time do Diniz, misericórdia, filho. Você tá não, já que ele tá começando a reclamar de Diniz aí, é até bom falar. Primeira coisa. Não, tô falando só do futebol. Não, beleza. Não, porque na arbitragem, no outro jogo contra o Grêmio, arbitragem tendencial. É muito fácil jogar pra gente. Quando o seu time termina com 4 zagueiros no ataque, que bagunça que é essa aqui? Aí a culpa é da arbitragem. O seu centroavante era o Zé Ivaldo. Aí não faz gol, aí o árbitro deu um acréscimo. Daqui a pouco tem que pegar a bola no meio de campo. Eu queria pra você também. Larato Furtado, você acha que faltou explicar pro Cássio e pro Cleito que eles poderiam utilizar as mãos? É, porque às vezes também a gente muda muito o regulamento da CBF durante um ano ali. E às vezes você fala pro goleiro que dentro da área ele pode pegar a mão, porque às vezes ele tira. E a bola recuada, o goleiro tem medo de uma bola recuada. E às vezes na confusão ali ele fica com medo, não sabe se o zagueiro recuou. E o Cássio tá especialista nisso ultimamente. Ele vai, peraí, foi do zagueiro ou foi do atacante? Goleiro daltônico, não sabe qual a cor da camisa. Eu tô lascado com esse reforço que eu trouxe. Inclusive... Porque a gente fala sobre esse assunto, inclusive mostrando, né, a imagem disso que você está falando. Você tem toda a razão. Isso é importante. Porque é bom que comprova o que eu tô falando. Eu pus que imagem. Isso. O VAR não tá aqui à toa, não. Vossa Excelência. Eu sou federado, tá? Eu sou federado. Mas eu te trouxe pra me trazer reforço, não precisa me quebrar, não. Eu sou imparcial. Sou imparcial. Quatro zagueiros, pelo amor de Deus. Vocês estão analisando o jogo aqui, ó. O que aconteceu aqui? Teve algum lance polêmico ali? Deixa eu te falar um negócio com você, você vê. Bola na área. Puxa ali, você vê. O perigo mais é perigo de gol mesmo. E às vezes, dependendo do time, a gente para o jogo ali. Faz o jogo que você sabe muito bem. Você tá ali, o seu time tá atacando, perigo de gol, você para o jogo. Agora isso aí vai pra você ver no caso. O Cássio, nesse caso, pensou que era o Vidal recuando pra ele. Ele falou, vou pôr a mão, não vou. Aí até falar pra ele que o momento ali, o jogo é esse aqui. Não, porque tava embolado mesmo. Então, tava embolado. Aí você fala, Vidal, recuo, tirei a mão. O zagueiro faz o movimento. Exatamente. E ali, se põe a mão também, se segura, ia dar um tiro livre direto também, que eu tô mal intencionado também, eu quero que se lasque também pra lá também. Que isso. Daqui a pouco Furtado participa mais aqui. Eu quero saber o seguinte, nesse jogo aí o Barreal foi bem, Gão? Porque tem notícia do Barreal. O time tem devido bastante. Agora o Ato, eu detectei um negócio também, ele tá com a abraçadeira de capitão, né? Exatamente. Ele é capitão do Atlético, né? Tá parecendo aqueles árbitros que eu vi muito pelo interior de um time chamado Forrobol, né? Que levava o juiz. Não, o cara chega e... Eu tinha hábito. Chega na perna. Eu levava meu hábito. Chega na perna. E não me dirige a palavra, não. Que se quiser conversar comigo, eu põe pra fora. Você tá conversar? Não, eu tô falando qualquer jogador. Em campo, é torcedor, não vem conversar comigo, não. Vier conversar comigo, quer conversar, marca psicólogo pra você, vai com sua mãe, com seu pai. Comigo, dentro de campo, tem conversa, não. Dá uma licencinha, então, já que não pode conversar com você. Segue isso aí. Tá doido. Disse que o Gão tomou cartão. Dá pra fazer uma musiquinha do Larato. O Barreal, novidade sobre o Barreal, Gão. O time dele, o Cincinnati, é assim que fala? É, Toledinho? Cincinnati.
ele É Cincinnati, renovou... né, gente? Nós estamos em Minas Gerais, é o Cincinnati. Cincinnati. Ele renovou o contrato com o Barreal. Certo. Isso quer dizer que o Barreal vai embora para os Estados Unidos ou vai ficar aqui no Cruzeiro renovando esse vínculo? O que você acha? O que você quer? Leopoldo Siqueira, eu gostaria muito que o Cruzeiro ele fosse mais efetivo ao mercado. Eu acho que o que faltou ao Barreal, ele teve lampejos, ele teve momentos que ele foi bem, mas teve momentos também que ele deixou muito a desejar. Momentos em que ele poderia ser decisivo. Hoje, se você falar comigo o que eu prefiro no ataque do Cruzeiro, eu quero um ataque mais veloz. E aí, tem que usar mais os meninos. Meninos que foram bem na Taça São Paulo Futebol Júnior, meninos que representaram bem nas competições nacionais e que poderiam ser aproveitados nesse momento. E aí, para fazer essa transição, você precisa de caras como Lautaro, você precisa de caras como Barreal, por exemplo. Só os valores que me preocupam um pouco no caso de repente efetuar a compra do Barreal, mas aí no caso do vínculo de empréstimo, ele poderia render um pouco mais, que o Barreal realmente ficou devendo. Foi bem no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No segundo turno, entrou como todo time. Ficou devendo bastante, Leopoldo Siqueira. Apareceu o Gão. Ô Leopoldo Siqueira, eu fico imaginando um atleticano que de repente vai visitar o Rio de Janeiro, né? Porque ele só vai lá mesmo visitar. Ganhar que é bom, não ganha não. Ele dá uma olhadinha assim e fala, chama um aplicativo. Chegou nessa placa aqui, é o terror, meu amigo. É o terror. Dá uma olhada só aqui, ó. Flamengo, Botafogo. Vamos ganhar do Flamengo. Copa do Brasil. Libertadores e tal. Essa aqui não teve tradição nenhuma, meu filho. Essa aqui não teve tradição nenhuma. E essa aqui, até esse time ganhando, ainda assim não alcançou o Cruzeiro em Copa do Brasil. Em alguma dessas duas aqui, será que o Rafael Lima e o atleticano vai ver o Atlético passar o Cruzeiro em alguma dessas competições? Não vai acontecer, né? Por quê? Se chegar em final e ficar tomando essas tacas, não alcança em vida o Cruzeiro, não, meu filho. Algão, mas não foram as únicas finais que eu disputei esse ano. Teria que ter o nome aqui embaixo do Cruzeiro, que também é nome de bairro. Cruzeiro é bairro. E nessa terceira final, o que aconteceria? Quando você falou agora há pouco em TAC, em final de Copa do Brasil, o que aconteceu quando encontramos foi que você tomou. Assim como na final, a única que eu ganhei esse ano. Cara, parabéns. Meus parabéns. O apelido agora vai ser Guarapari Futebol Clube. Por quê? Só ganha mineiro. Voltou essa tradição. E o outro ponto da Copa do Brasil, o Fael falou esses dias aqui. Eu ganhei um brasileiro sobre o Flamengo. Brother, se é sobre o brasileiro, eu tenho 3 sobre você. 3, 13 e 14. Ficou sua copinha do Brasil aí. Artista lá, respeito. Mas nem Guarapari ele tem. Você perdeu, você também perdeu, tá doido, chorão aqui? Não, professor, mas os dois perdeu. Os dois perdeu, você perdeu aonde? Na Argentina, outro perdeu no Paraguai, mesma coisa. Se tivesse ficado no Brasil quieto aqui, tava resguardado do torcedor, não precisava ter ido pra lá, voltar. Chatice também, que é um negócio que até querendo falar, um negócio chato pra viajar pra Argentina também, pro Paraguai. Fazer um negócio também de volta também, que é a mesma outra coisa também, que o Comebol também tá enchendo o saco também. Também é pra Comebol também, que chatice também. Pode falar que você não sentiu saudade do Wright dessa, eu não senti saudade do outro maluco lá do jogo contra o Arapo Furtado. Agora, junto com a Nação Celeste, a reportagem especial de Vitor Moreira. Cruzeiro e Palmeiras sem torcedor, porque a CBF quer. É ridículo, a polêmica está lançada. As polêmicas começaram antes mesmo da bola rolar. É a mancha, entendeu? Por causa dessa confusão que aconteceu em São Paulo em outubro, quando palmeirenses criaram uma emboscada para cruzeirenses que voltavam do Paraná e mataram um torcedor, o Cruzeiro solicitou à CBF que o confronto de amanhã no Mineirão fosse somente com a presença dos seus torcedores. O Clube Celeste teme vingança, perda de futuros mandos de campo e preza pela segurança de quem estiver no estádio. A CBF foi além. Determinou que o confronto seja realizado com os portões fechados, alegando severos riscos aos cidadãos. O Cruzeiro se sentiu prejudicado e soltou uma nota oficial externando insatisfação com a ordem. O clube entende que está sendo penalizado em termos desportivos, já que briga por vaga na Libertadores do ano que vem, e ainda disse que a confusão envolvendo as organizadas Mancha Alviverde e Máfia Azul não foi motivada pela sua torcida. O clube encerra a nota dizendo confiar nos órgãos de segurança pública do estado. O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, também comentou sobre o assunto. Bom, a gente espera que não seja com portões fechados, que a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. O Ministério Público de Minas Gerais segue a linha do Cruzeiro. Também solicitou em nota que a partida seja realizada com torcida única. Num material exclusivo ao Alterosa Esporte, a Polícia Militar foi de acordo, alegando alto risco de confronto fora do estádio.
Mas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, autorizou o clube a soltar uma nota criticando o Ministério Público de Minas Gerais e a CBF. Segundo o Palmeiras, a partida tem que ter as duas torcidas, já que foi assim em São Paulo. Em entrevista à rádio Itatiaia, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, rebateu a nota do Palmeiras, reforçou o pedido de torcida única junto à CBF, mas garantiu que ainda não teve retorno da entidade máxima do futebol brasileiro. O Estado está judicializando a questão para que os precedentes da própria CBF sejam atendidos e que a partida tenha torcida única. O Estatuto da FIFA estabelece, e todas as confederações que integram a Organização Mundial do Futebol estão submetidos a essa regra, de que temas desportivos devam ser dirimidos perante a justiça desportiva, nunca perante a justiça comum. Então a competência para examinar essa matéria é exclusiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E a penalidade pela transgressão dessa regra competencial da justiça desportiva é a suspensão daquela confederação e de todos os seus clubes filiados de participarem de competições organizadas pela FIFA enquanto o processo da justiça comum estiver em tramitação. Se o Cruzeiro conseguir a liberação para ter seu torcedor no estádio, precisa começar a venda 24 horas antes da partida começar. Ou seja, até hoje, 9h30 da noite. Uma confusão danada que promete não ter fim por agora, mas precisa de uma solução, até para saber se os cruzeirenses poderão ir ao jogo. É um absurdo. O que o Alterosa Esporte acha? É que tem que ter torcedor do Cruzeiro, ponto final. Exato. STJD não vai decidir nada. Não. CBF decide só errado. Aí o governo de Minas, tentando apoiar o clube, né, um dos clubes mais tradicionais do mundo, se entrar na justiça dá problema, Hugão. É, Leopoldo. E pode Poxa se preparar para uma perseguição terrível se realmente liberar a torcida do Cruzeiro lá. Não é que eu sou contra, não, gente. Né? É na justiça. Eu sou, cara, o torcedor cruzeirense tem que ir ao estádio, ele tem que ter o seu direito garantido de poder ir, porque a torcida do Cruzeiro foi vítima dessa emboscada. Não foi confronto de torcidas, não foi confronto, foi emboscada. Emboscada, apenas um é atacado, apenas um é agredido e apenas um lado teve baixas significativas nesse lado. A gente vê aí a Justiça de São Paulo indo atrás dos criminosos que cometeram essa atrocidade contra os torcedores que voltavam. Hoje prendeu casa. 7 dos 13 integrantes da Mancha Alviverde acusados de participar dessa emboscada aí que você está vendo em tela dividida com o Gão, no dia 27 de outubro, na rodovia Fernão Dias. Emboscada, covarde, matou um cruzeirense, feriu outros vários. E o que a gente espera é que tenha celeridade e que possa ter, enfim, a execução da justiça. E não termo de ajustamento de conduta sendo assinado. Que sejam reconhecidos os crimes, os CPFs e que eles paguem por isso. E que não seja penalizada a torcida do Cruzeiro com seu direito legítimo de acompanhar o Cruzeiro Esporte Clube em campo. O Cruzeiro já está prejudicado. Já está prejudicado. Uma logística como essa, em que você precisa de um prazo para se vender ingresso, para se organizar um espaço, para que aconteça o jogo, o Cruzeiro já está prejudicado. Seria um jogo para 50 mil, 55 mil pessoas, porque a torcida do Cruzeiro tem muito interesse nesse jogo. Já não aconteceria. Se liberar a torcida agora à tarde, por exemplo, já não acontece esse número. O Cruzeiro tem público. interesse porque ainda luta por uma vaga na Libertadores. Exato. Já a CBF falar não vai ter torcida de ninguém porque o Palmeiras está disputando ainda o título brasileiro. Seria por isso que minha cara e desgramada CBF. E é por isso, Léo, que eu não tenho nada a ver com isso, mas não posso concordar com essa decisão, porque no ano que vem, daqui a 2 anos, pode ser o Atlético prejudicado contra algum queridinho da CBF de Rio e São Paulo, e eu vou estar fazendo esse mesmo pedido aqui. Então, quando eu sinto que existe injustiça, principalmente para beneficiar, e digo mais, o torcedor do Palmeiras, de um modo geral, teria o direito a ir também como 10%. Ele que não faz parte da organizada, que esteve ali naquela cena que a gente viu aqui, nessas imagens, ele teria o direito de ir também. Então está sendo prejudicado esse torcedor do Palmeiras que não tem nada a ver, que é contra isso aí, e está sendo prejudicado também o torcedor do Cruzeiro. Vai ter uma questão. A torcida do Atlético fez aquela baixaria lá na final com o Flamengo e prejudicou o time. A do Palmeiras fez isso lá, ela tem que prejudicar o time. O time tem que sair prejudicado. Então, tinha que ter só a torcida do Cruzeiro para mostrar para o torcedor palmeirense aqui. Faz palhaçada, faz emboscada com os outros, que seu time perde a torcida.
você prejudica o Palmeiras. E eles estão amenizando o erro da torcida que tinha que resvalar do time com uma decisão totalmente errada. E essa galera que trabalha em federação, que não faz ideia do que é você comprar um ingresso, do que é você levar seus filhos ao estádio, do que é você pegar uma fila, de você estar ali na arquibancada, eles tomam essas decisões e aí eles reclamam quando a gente critica ou de repente fala, vocês estão levantando teorias da conspiração. Outro time que pode ser favorecido nessa situação, por exemplo, com o Cruzeiro não saindo vencedor dessa partida e sem sua torcida em campo, é o Corinthians. Aí você não pode se levantar uma teoria da conspiração? É vocês que provocam esse tipo de situação. Além da torcida do Cruzeiro ser prejudicada, E o Botafogo, várias teorias né? que colocam também em cima disso. E o Botafogo pode decidir um título. Exatamente. Eu não tinha pensado nessa do Corinthians. Pode decidir um título com um erro grotesco da CBF. Acontecendo lá. Não, eu já deixei eu aqui com o Fael, tô achando muito cabisbaixo. Não, pelo Tá contrário, precisando eu de nem energia. explico por que eu tô com sangramento no nariz. Vitalidade e outra coisa. Não vem que esse negócio, perdemos o título, não tem Libertadores. Até para ir pra Sul-Americana tem que ganhar, tem 2 jogos ainda. Já tá 11 sem vencer na Copa, você também Dá não. conselho não, Meritivo. Vamos falar do Cruzeiro? Uma sacanagem que estão fazendo? Sacanagem. Omissão dos órgãos envolvidos, porque se o Estado de Minas Gerais se posiciona agora e emite uma nota dizendo assim, nós garantimos a segurança para o jogo acontece com 2 torcidas. Nós garantimos, segurança é dever do Estado. Mas quem vai querer? Quem vai querer? E no final das contas, sabe o que acontece? O Cruzeiro se lascou, ou pode se lascar, se esse jogo for sem torcida. Vai ser, né, HG? Vai ser porque está muito em cima. Essa altura do campeonato só então o Cruzeiro está se lascando e quem usou o Cruzeiro, principalmente em época de eleição, agora vira as costas para ele. Mas o ano que vem tem eleições. Os órgãos responsáveis que têm que bancar a segurança do jogo estão fazendo e andando para o Cruzeiro. Isso é dever do Estado, oferecer segurança. E é direito do cidadão. Isso não está sendo respeitado. Então está todo mundo dando as costas para o Cruzeiro e a CBF, aliás, Cruzeiro, vocês podem ter um grande executivo, um grande diretor de futebol, um grande gerente de futebol, um grande dono de SAF, mas precisa ter alguém com representatividade. Não é só o Cruzeiro não, o Atlético também. Com representatividade para trabalhar nos órgãos aí. Porque a Leila não sai da sede da CBF. E ontem você me deu um chute na canela. Um dia eu falei com esse rapaz não, eu aqui, acho ele brigou importante, comigo. não, eu só não acho que é o que vence o jogo, só isso. Mas eu concordo plenamente com você. Institucionalmente, gente, faz uma diferença. Ter alguém com tamanho para fazer o institucional que vocês não assim, imaginam. Da parte do Cruzeiro, tá? Eu acho que a nota é muito pouco. A nota é muito passiva. pouco. Panda que nem o time. O Cruzeiro devia ter aberto segunda-feira, veio essa decisão no domingo. Mas não adianta, Valu. Cara, você tem 2 perspectivas de passar por um problema. Vendo o problema e não agindo, porque você acha que não tem solução, ou mesmo sabendo que não tem solução, tentar fazer algo. Eu prefiro a segunda. O Cruzeiro tinha que ter aberto uma coletiva, assim, contratado, convocado toda a imprensa para falar do absurdo, não só com relação à CBF, mas com relação ao Estado. Vou chegar nessa parte. Eu achei a postura do Cruzeiro um pouco da postura do que tem sido o Cruzeiro dentro de campo nos últimos 4 meses. Uma nota fria por uma coisa que eu não consigo dimensionar o quanto está sendo prejudicada a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Eu não consigo dimensionar. Em que pese, alguém pode falar, Valu, mas o Cruzeiro está jogando isso aí, ó. Nos últimos 4 meses, um time que ganhou 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Dane-se, isso não tem nada a ver com a prática correta do desporto dentro do nosso país. Ponto. Eu acho que deveriam ter se posicionado assim dentro do Cruzeiro. Agora, eu queria destacar mais uma vez, o maior prejuízo ao Cruzeiro nessa história está sendo causado, não é do Rio de Janeiro para Minas Gerais, é de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, é dentro do estado. O Cruzeiro começou a ser prejudicado de dentro para fora. Sabe por que não teria nenhum tipo de impacto, HG, se o estado agora se manifestasse da forma que você se manifestou? Porque foi ele, estado, juntamente com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também com a Polícia Militar de Minas Gerais, que mandaram um ofício à CBF. E esse ofício, me desculpa, já mandaram para a CBF, sabendo
claramente que a CBF não iria se contrapor. A CBF não entra em nenhuma questão do futebol brasileiro, principalmente quando não se tratam dos clubes queridos dela. Quem fez esse laudo, quem mandou essa perspectiva de não segurança para esse jogo, já sabia plenamente qual seria o posicionamento da CBF. E é incrível como as coisas mudaram, né? Só para finalizar, o governo fez questão de tirar do Mané Garrincha, no dia 3 de fevereiro desse ano, a Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras, abrindo as portas de Minas Gerais para esse jogo que aconteceu, um jogo que não acontece com duas torcidas no próprio estado de São Paulo. E agora alega não ter condições de fazer esse jogo. Mas tem um vacilo também do governo de Minas, cara, que é bizarro, que eles mandaram um ofício pra vara errada. Mandaram pra vara civil. Tudo bem, Gabriel, pra mim são... Fazenda Pública. Inclusive, os principais responsáveis pra mim são eles. É um descuido, cara. E tomaram uma atitude canalha. A CBF tomou uma atitude canalha e covarde com o Cruzeiro. Mas a CBF é canalha, Thiago. O que estão fazendo com o Cruzeiro é de uma canalice, de um absurdo. Peraí, se não tem como receber a torcida do Palmeiras, então que se dane, cara. Que não joga com a torcida aí única. É que tá, Thiago. Porque em 2019, quando o Flamengo foi jogar lá, desculpa, viu? Pode ficar à vontade. Tiraram a torcida do Flamengo do estádio, o Palmeiras jogou com torcida única. O Palmeiras jogou com torcida única em 2019 no Allianz Parque. Ah, mas a gestão diferente, que se dane. Cara, não pode tomar uma atitude tão canalha quanto essa, porque isso é um absurdo. É uma sem-vergonhice que estão fazendo com o Cruzeiro. Se não tem como receber a torcida do Palmeiras, Sim, que não venham. Não venham. Não vai fazer diferença alguma pro espetáculo. Agora, olha o que acontece. Os caras foram lá, mataram um torcedor do Cruzeiro, e aí agora não tem torcida no jogo, porque uma organizada do Palmeiras assassinou um cruzeirense. Cara, não tem o menor sentido. O Cruzeiro levou o prejuízo total. O Cruzeiro leva um prejuízo. O Cruzeiro leva um prejuízo que o governo do estado é incapaz, completamente incapaz, porque são incapazes, incompetentes. É má vontade, Thiago. O mínimo é má vontade. Pra mim é má vontade. Sinceramente, é raro eu criticar alguma coisa do ponto de vista político de forma tão aberta. Mas quanta incompetência para que não façam um jogo da forma correta. Isonomia, bicho. Eu não vou terminar. Gente, é má vontade. Dentro de um mesmo ano que você tem um São Paulo e Palmeiras no estado. Se fosse há 4 anos atrás, nós estamos falando de 4 de fevereiro de 2024. Com detalhe, com Atlético e Cruzeiro na Arena, em que pese ter tido só a torcida do Atlético, mas a gente teve Atlético e Cruzeiro no sábado e no domingo tivemos São Paulo e Palmeiras. Não há nenhuma explicação plausível para mim, a não ser que alguém apareça, se manifeste e queira falar na Band, o espaço vai estar aberto para falar, não é má vontade. Não existe outra explicação para mim. O Flamengo esteve, falei isso aqui ontem e vou repetir. Tudo bem se eles não consideram o Atlético como rival. Daqui para lá, a torcida considera. Aliás, um arquirrival, que parte daqui para lá. O Atlético recebeu o Flamengo aqui numa final de Copa do Brasil. E deram segurança. Por que com o Cruzeiro é diferente? Por que pode fazer rua de fogo na Arena MRV? E por que o Cruzeiro não pode fazer ali no A alegação foi que o meio ambiente estaria prejudicado, Gagé, há um ano atrás. Por que não pode? Por que o Cruzeiro não pode nada? Por que tudo pro Cruzeiro é mais difícil? Cadê o governador para aparecer agora e falar, não, eu vou bancar, vou emitir uma nota agora, que tá muito em cima, o jogo é amanhã. Sabe? Porra, mas ninguém quer tomar providência, ninguém quer assumir a responsabilidade. Aí tira a torcida e o Cruzeiro, além de ter perdido um torcedor por uma emboscada de terroristas lá em São Paulo, agora perde o público. O Cruzeiro está recebendo a mesma punição que o Atlético recebeu pelas atrocidades na final contra o Flamengo. O Cruzeiro está sendo punido por não ter feito nada. Porra, e aí, cara? Então por isso que eu estou dizendo, tem que ter representatividade. Não adianta nada ter diretor, gerente, CEO, o dono, então tem que ter representatividade. É no Estado, é na CBF, é onde tiver que ter. Eu busquei aqui informação aqui com o pessoal da promotoria também, mas cagaram e andaram para minha pergunta. Mas, olha, sabe o que assusta? Fica difícil, cara. E sabe o que assusta? É o atestado que a polícia, em geral, de Minas Gerais, passa, porque ela mostra uma fraqueza.
Porque eu, como desde quando me entendo por gente, eu ia no Mineirão com 120 mil pessoas e não tinha esse tipo de situação. Era contornado. Aí hoje, não, o cara mata o outro lá, então vamos fazer o seguinte, não pode ter evento aqui não, porque nós vamos correr o risco. Mas peraí, você tem um contingente policial aqui, você tem que dar segurança para todo mundo. Então dá. E o Thiago falou muito bem, então não dá? Então deixa os caras que mataram lá, e nós vamos fazer para quem está aqui. Aí o pessoal vai pagar aqui o preço, né? Agora, eu acho que a polícia devia ter tido uma postura um pouquinho mais rigorosa. Virar você, não, ó, o CBF você resolve, mas na segurança estiver aqui, nós não dá. E eu já falei, nós vamos dar segurança. Vezes. Não, e o Ministério Público foi rápido nessa, né? Numa outra história que existem várias provas, desde 2019 nada aconteceu, mas o Ministério Público achou uma grande ideia mandar esse ofício juntamente com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, falando que não teriam condição de realizar o jogo com as duas torcidas. Eu já falei algumas vezes aqui de algumas entrevistas que fiz com o Coronel Trant, ou Tran, eu nunca acerto, viu, Coronel? Sempre erro. E ele falando, não, nós garantimos, inclusive, para duas torcidas do Mineirão, para dividir arquibancada no Mineirão ali, Atlético Cruzeiro. Nós garantimos. Agora, quem não quer? A polícia, eu tenho minhas dúvidas se a polícia se posicionou ao contrário. Eu acho até, eu sou capaz de apostar que a polícia não diz, não queremos. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa ordem veio de cima, de falar, não, vamos evitar a fadiga, tira a torcida, é mais fácil, final de ano, cabe o espírito natalino. Então, vocês estão de brincadeira. Ó, a torcida do Cruzeiro precisa se mover, porque não adianta, o Cruzeiro tem sido prejudicado sistematicamente, está sendo punido injustamente, isso vale vaga na Libertadores, irmão. Pode dar competência da torcida, né? Não, tô falando do papel dela de fazer o que tem que fazer. Perfeito. Sabe o que ela pode fazer? O torcedor, o torcedor tem se mostrado mais indignado do que as próprias pessoas nesse episódio dentro do Cruzeiro. Mas você não entendeu o que eu quis dizer, eu vou explicar. Quando eu falo que a torcida tem que se mexer, não é só para protesto não, irmão. É porque a eleição tá logo ali. Isso, não. É o ano que vem, inclusive. A eleição tá logo ali. Essas coisas não podem ser esquecidas, não.